E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje estou trazendo a terceira parte aqui, da prova feita pelo Instituto de Administração Penitenciária do Acre. E hoje a gente vai estar resolvendo mais 5 questões dessa prova. E as questões desse vídeo aqui, elas falam sobre os 12 pares de nervos cranianos, falam sobre biossegurança, fratura radicular, candidíase. Então tem vários assuntos legais aí que a gente vai estar cobrindo nesse vídeo aqui. Tá? Então agora eu vou deixar a vinheta e depois a gente vai aí para a nossa primeira questão desse vídeo, a 11ª questão aí da nossa prova. Bom pessoal, se eu sair falando aqui de cada um dos pares de nervos cranianos, essa resposta vai deixar esse vídeo muito longo, Então vou resumir as coisas aqui e trazer uma tabela que tu encontra disponível para download lá na minha página do Facebook, e o link para minha página do Facebook tu encontra aqui na descrição deste vídeo, tá? E nessa tabela aí a gente pode ver a função e até os tipos, dos nervos cranianos. A gente pode ver se esses nervos são motores, mistos, sensitivos e tudo mais, daí a função desses nervos também. Tá? Mas os mais importantes que tu deve saber antes de qualquer prova de concurso são referentes aos pares 5 e 7, porque o par 5 é referente ao nervo trigêmeo e o par 7 é referente ao nervo facial. E por isso, inclusive, o gabarito para a nossa questão vai ser a letra C. A nossa questão pergunta ali, qual é o par de nervo craniano responsável pela inervação dos músculos mímicos da face? E este, par responsável pela expressão facial vai ser o nervo facial. Tá, então a gente pode ver, até voltando agora para a nossa tabela, a gente pode ver que esse nervo é responsável pela expressão facial e até pela inervação do terço anterior da língua, inervação gustativa. Mas além disso, um outro ponto que eu queria trazer aqui para complementar a minha resposta são os ramos do nervo trigêmeo. Que esse nervo aí se divide em 3 ramos principalmente: o ramo oftálmico, maxilar e mandibular. E o ramo oftálmico e maxilar, eles são ramos sensitivos do trigêmeo, enquanto o ramo mandibular é um ramo misto, que tem função sensitiva e também tem função motora, tá pessoal? Então isso aí são mais algumas coisas aí que você deve ter em mente, que às vezes podem ser cobradas na sua prova de concurso, tá? Mas a resposta aqui para essa primeira questão, letra C. Vamos agora para a segunda questão deste vídeo. Antes de ir para a resposta dessa questão aqui, que claramente é a mais fácil de toda a prova, eu queria te lembrar que as últimas 7 questões dessa prova do Instituto de Administração Penitenciária do Acre vão ser resolvidas lá na minha página do Apoia-se, que tu também encontra o link na descrição deste vídeo. Eu estou reativando o meu Apoia-se, tá pessoal? E semana que vem essas últimas 7 questões vão ser postadas por lá. Então clica no link da descrição e vem estudar comigo por lá também, que lá tem muito conteúdo extra para você. Eu tenho tipo 20 provas resolvidas, tenho mais 100 questões resolvidas de forma escrita, Então é um conteúdo bem legal que com certeza vai te agregar bastante. Mas indo agora para a nossa questão, é uma questão bastante boba, Porque o equipamento de proteção individual é aquele que vai trazer uma proteção para você, tá? E às vezes até aí para o teu paciente, Às vezes a gente dá um óculos para o paciente, um gorro e tudo mais, tá? Mas aqui, então, como equipamento de proteção individual, o papel toalha definitivamente, não vai ser um desses equipamentos, e por isso é o nosso gabarito, tá? Então agora vamos aí para a terceira questão desse vídeo, que é um pouquinho mais difícil. Então aqui a gente tem uma questão bastante interessante, na minha opinião é uma das mais legais de toda a prova, tá? Uma questão que fala sobre traumatismo e ela dá ali alguns sintomas, Um paciente que chegou ali no centro de urgência e tudo mais, com sangramento no sulco gengival, porção coronária do dente com pouco ou nenhuma mobilidade, com dor e com teste de sensibilidade negativo. Tá? Então assim, algo muito importante é que primeiro a alveolite não vai ser, A alveolite é referente a uma infecção e tudo mais, o paciente não tem mau cheiro, não extrai o dente, esse tipo de coisa. Tá? E a alveolite é uma infecção do alvéolo dental que geralmente ocorre depois de uma exodontia, por quebra de cadeia séptica, esse tipo de coisa. Tá? Ou às vezes até por falta de cuidados do paciente, E também
A letra D, pessoal, não tem como ser, né, a intrusão, porque senão o nosso enunciado estaria falando ali que o dente ele foi intruído para dentro do alvéolo, né, que ele entrou para o alvéolo, tá, e que ele estaria, os outros dentes, né, a borda incisal estariam mais altas, teriam bordas incisais mais altas do que este dente que foi intruído. Geralmente esta informação está contida nos enunciados, mas a intrusão sim, a gente poderia ter um teste de sensibilidade negativo. Mas tirando então a letra A e a letra D, a gente sobra com 3 opções, né? Que são ali as fraturas, a fratura radicular, a fratura coronária e as fraturas radiculares, né? Desculpa, no terço apical e no terço cervical e também a fratura coronária. Mas para a gente diferenciar essas fraturas, então, a gente deve observar os sintomas que foram passados ali para a gente no enunciado. E uma fratura de coroa, pessoal, nem sempre o nosso dente vai ter mobilidade e em grande parte dos casos ele vai ter um teste de sensibilidade positivo. Tá? Já a fratura de raiz cervical, galera, quando isso aí ocorre, o dente ele geralmente vai ter bastante mobilidade e o teste de vitalidade ele pode sim dar positivo. Ele é positivo em grande maioria dos casos, tá? E daí a gente sobra com o nosso gabarito, que é a fratura de terço apical, onde o dente ele às vezes não vai ter mobilidade, ou às vezes ele vai ter pouca mobilidade. Tá? E nesses casos, sim, em grande maioria, o dente se apresenta com teste de vitalidade negativo por causa do rompimento do feixe vasculo-nervoso que ocorre ali, né, por causa do trauma, tá? Então, gabarito aqui para essa questão letra B. Lembrando, tá, que eu vou postar no Instagram esta imagem aqui no feed, tá? Ela ainda não está postada, então ela é exclusiva para quem está acompanhando esse vídeo por enquanto, né? Que fala aí, né, como diferenciar uma fratura de terço cervical de uma fratura de terço apical. Então, para acompanhar esse conteúdo, me segue também lá no Instagram, que com certeza tu vai ter acesso a mais material ainda que vai facilitar os teus estudos, tá? Mas enfim, resposta aqui letra B, vamos agora para a penúltima questão desse vídeo. Então aqui, galera, a gente tem uma questão de prótese que fala aí sobre a proporção de um núcleo intrarradicular em relação ao dente, né? Então esse núcleo, eu já vou direto aqui para o gabarito, né? Ele deve ter 2/3 do comprimento total do dente. Primeiro porque a porção que fica para fora deve ter tamanho suficiente, né, para sustentar uma coroa, e a porção que fica para dentro ali da raiz, tá? Ela não pode ser muito pequena, senão o núcleo poderia deslocar, e ela não pode ser muito grande, porque senão a raiz do dente pode fraturar. Então a proporção adequada é 2/3 do comprimento total do dente. E se o dente só tiver a raiz, né, seria aí 2/3 do comprimento total da raiz, também seria o dente todo nesse caso, né? E só lembrando que quando a gente vai adaptar um núcleo metálico fundido dentro de um dente, este dente deve ter tratamento de canal para que a gente não tenha uma proliferação bacteriana embaixo do pino. Então o dentista deve fazer o canal, depois ele vai tirar 2/3 ali da obturação e vai iniciar o procedimento de moldagem, né? Essa obturação, pessoal, ela pode ser removida com uma sonda, né, aquecida, um outro instrumental aquecido aí, né, para derreter a gutta-percha e tudo mais. Lembrando que o instrumental deve ser calibrado, ou também nessa obturação pode ser removida com uma broca larga, tá? E a broca também deve estar calibrada, e quando isso é feito, geralmente, né, o canal ele pode até ser um pouquinho remodelado aí para a gente deixar um formato mais ovalado ali dos canais, uma expulsividade, tá? Leve expulsividade no sentido gengivo-oclusal. Tá? Para que o nosso pino fique tipo assim com formato de cone, né? A gente quer que o nosso pino ele seja um pouquinho tipo mais afilado ali para apical, e ele vá engrossando, né, ali no sentido cervical, tá? Isso é extremamente importante para a retenção do pino e tudo mais, tá? Mas enfim, aqui gabarito para a nossa questão letra B. Vamos agora para a última questão desse vídeo, que fala sobre candidíase. Os padrões mais comuns de candidíase cobrados nas provas de concurso vão ser pseudomembranoso e eritematoso. Pseudomembranoso, né, pessoal, é aquele clássico que se manifesta através de placas brancas que podem ser removidas através da raspagem. Essas placas podem ocorrer em qualquer lugar da boca. E o eritematoso é aquele que se manifesta através de manchas
vermelhas, tá? E algo muito importante para te ter em mente é que o eritematoso ele vai ser o padrão mais comum de candidíase de todos. E muitas questões de concurso tentam te confundir em relação a isso, eles falam que o pseudomembranoso é o mais comum de todos, só que isto é falso. Mas além desses dois padrões, a candidíase também pode se manifestar na forma de queilite angular, que ocorre devido ao acúmulo de saliva nas comissuras labiais. Isso acontece principalmente por causa de uma perda da dimensão vertical ali do paciente. E a candidíase também pode se manifestar através do padrão hiperplásico e do padrão mucocutâneo. Lembrando que o hiperplásico é o padrão daí mais raro de todos, isso aí também de vez em quando é cobrado, e ele se manifesta a partir de placas brancas localizadas principalmente em região anterior de mucosa jugal, e essas placas não podem ser removidas daí através da raspagem, ao contrário do que acontece no padrão pseudomembranoso. Mas o padrão bolhoso da candidíase, pessoal, ele não existe, por isso a resposta aqui para a nossa última questão vai ser a letra A. Mas então, pessoal, por hoje era isso. Não se esqueça de acompanhar também os materiais que eu tenho disponíveis aí no Instagram, no Facebook e também lá na minha página do Apoia-se, né? Como eu disse, eu estou reativando o meu Apoia-se, mas já tem muito material lá que você pode usar nos seus estudos e, como eu falei, com certeza vai te agregar bastante. Então, por hoje era isso. Qualquer dúvida que tu tiver aí, sinta-se livre para me mandar nessas outras redes aí ou deixar aqui nos comentários do YouTube, né? Que eu vou estar lendo, vou estar respondendo. Como eu sempre falo, eu te espero na próxima. Até mais. Tchau, tchau.